Agradecemos de coração por estar assistindo a mais uma mensagem da série Cuidar e Acolher, refletindo o amor de Cristo. Por isso, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Gálatas 6, versículo 10. Você já parou para pensar no poder do acolhimento? Neste versículo, somos claramente chamados a fazer o bem a todos, com um carinho especial para aqueles da família da fé. Nesta nova série, queremos convidar você a refletir conosco sobre o amor de Cristo e a importância de cuidarmos uns dos outros. Antes de começar o vídeo, que tal ligar para um irmão ou um amigo, convidá-lo a assistir a esta mensagem e lembrar o quanto ele é importante para você e principalmente para Deus? Hoje, meus irmãos, eu estou muito feliz. Por quê? Eu estou aqui pregando. A minha esposa deu aula na escola bíblica e a minha filha está em uma das salas com as crianças. Olha que coisa maravilhosa. Hoje eu pude ver realmente a promessa que o Senhor nos faz, né? Crê no Senhor Jesus e será salva tu e a tua casa. E isso pode ser verdade também para você. Quando nós temos um encontro com o Senhor. Um encontro que transforma. E nós vimos nessa série com o pastor Fabrício, nós já vimos 2 encontros. Nós vimos o primeiro com Moisés, onde a gente aprendeu que nós precisamos ter uma tenda, um lugar que a gente possa ter esse encontro com o Senhor. Um lugar específico na onde inclusive a sua família saiba que aquele lugar é o seu lugar e o seu momento com o Senhor. E nós aprendemos também que nós precisamos ser transparentes, né? Moisés, na sua oração, ele diz: Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não redo o pé daqui, eu não vou para lugar nenhum. Então ele foi claro, ele foi transparente, ele foi objetivo com o Senhor. E nós aprendemos também que a presença do Senhor nos diferencia. As pessoas percebem, as pessoas olham para a gente e vê Cristo refletido em nós. As pessoas sabem quando nós verdadeiramente servimos ao Senhor, porque isso nos diferencia. Isso nos torna diferentes. Não é que nos torna melhores, não é isso. Mas é que nos torna pessoas mais parecidas com Jesus, mais paciente, mais amorosa, né? Mais responsável também. E uma série de outras características que a gente aprende com o Senhor. E no segundo encontro nós vimos sobre Elias. A gente aprendeu inclusive que Elias era homem como eu e como você. E sendo homem como nós, ele teve o seu momento de frustração, de medo, de dúvida. Teve um momento que ele foi para a caverna. E às vezes nós passamos por isso. Por momentos de luta, por momentos de depressão, por momentos de ansiedade. E isso é natural. Porque Elias, que é homem como nós, passou por isso. Quem dirá? Eu, né? E você. Então isso pode acontecer com a nossa vida. E aí a gente aprendeu que Deus nos busca na caverna. A gente aprendeu que Deus é tão maravilhoso que Ele dá o primeiro passo para ir lá na caverna para nos buscar. E não nos deixa lá. Porque quando chega lá na caverna, Ele faz aquela perguntinha emblemática para Elias: o que você está fazendo aqui? Este não é o seu lugar. Nós podemos passar por lutas? Podemos. Podemos passar por aflição? Podemos. Podemos ter momento de ansiedade, crise? Podemos. O que é que a gente não pode? É permanecer. É ficar preso, amarrado. Criar raiz nesse lugar. Porque esse lugar não te pertence, não me pertence. E o Senhor é quem nos ajuda a superar, a passar, a seguir, a ir adiante. E nós aprendemos também que Deus nos cura para ministrar a outros. Quando Elias sai da caverna, Deus fala para ele: agora você volta e vai fazer aquilo para qual eu te chamei. Deus nos busca na caverna, Deus nos tira da caverna e nos manda de volta para fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. E hoje a gente vai aprender
como Deus revela algumas coisas para nós quando nós temos um encontro com Ele. E nós vamos aprender isso lendo um trecho em Isaías, do profeta Isaías. Mas antes de nós lermos esse trecho, eu gostaria de contar uma historiazinha para você, que eu ouvi há muito tempo atrás, que eu achei muito bacana, e que é bom retornar algumas histórias para a gente continuar aprendendo. E a história conta que tinha um armazém, uma venda, que o dono tinha um barril grande, cheio de melado. E ele então vendia melado. Só que todo dia passava um menininho, corria até o barril, enfiava a mão dentro do barril e saía correndo, lambendo os dedos cheio de melado. E o dono ficava indignado com aquele menino. Ficava injuriado: eu vou pegar esse menino um dia. E aí então o dono fala: hoje eu pego ele. Se escondeu. E aí quando o menininho chegou, que ele ia colocar a mão dentro do melado, o dono saiu, pegou o menino pelos pés, virou ele de ponta cabeça assim na boca do barril, virou para ele e falou assim: e aí, o que você vai fazer agora? E aí o menininho fechou os olhinhos e fez uma oração. Ele falou assim: papai do céu, que a minha boca seja do tamanho dessa oportunidade que o Senhor está me dando. Ele podia estar com medo, né? É agora que eu vou apanhar, é agora que eu vou morrer, esse cara vai contar para os meus pais, eu estou enrolado. Mas não, ele enxergou aquilo como uma oportunidade. E o que isso me ensina, meus irmãos? Me ensina que todo dia eu tenho uma oportunidade na minha frente de ter um relacionamento com o Senhor. E eu negligencio. A palavra nos ensina que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, a cada manhã. Então a cada manhã nós temos uma nova oportunidade de se relacionar com o Senhor. A cada manhã nós temos uma nova oportunidade de fazer as coisas diferentes. A cada manhã nós temos um barril enorme, cheio de melado na nossa frente, para nos esbaldarmos na presença do Senhor. Coloca tudo na frente e deixa para orar, deixa para ler a Bíblia como a última atividade do nosso dia. Na hora que a gente está lá na cama, aí a gente fala: agora eu vou orar. E aí a gente começa: Senhor Jesus. Acabou a oração ali mesmo. E Isaías vai nos mostrar que a gente precisa ser diferente. E eu queria convidar você então a abrir a sua Bíblia lá em Isaías capítulo 6. Nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso 8. Isaías capítulo 6. Dá uma olhadinha aí ao seu redor, veja se alguém está sem Bíblia. Se tiver, compartilhe a sua, compartilhe a palavra do Senhor, para que todos nós possamos ter acesso à palavra dele. Enquanto você acha, eu quero só contextualizar um pouquinho de como é que estava a vida de Judá ali naquele momento. Como é que estava Israel ali naquele momento. Como é que estava Isaías ali naquela região. A Síria estava em crescente avanço. Estava às portas. Então Judá estava ali com medo de ser invadido, da guerra chegar. O rei havia morrido, então tinha uma crise política instaurada, porque não tinha mais rei. Tinha uma crise bélica se aproximando por causa da Síria, que estava em constante crescimento. E aí nós temos então o chamado de Isaías nesse capítulo 6, que nós vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva,
que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os teus lábios, e a sua iniquidade foi tirada, e o seu pecado perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías estava ali numa situação complexa. O rei tinha morrido, a Síria estava crescendo, tudo estava desmoronando. Ali ele viu tudo aquilo que foi construído cair debaixo dos seus pés. Estava totalmente desestabilizado. Ali ele viu, e Isaías, ele era um profeta da corte, então ele tinha acesso à corte, ele tinha acesso ao rei, ele conhecia o rei, ele se relacionava ali com os oficiais do rei. E aí o rei então morre, e ele se vê ali sem aquela pessoa de autoridade sobre o povo, ele se vê ali sem aquela pessoa que trazia então aquela segurança política para o povo. E aí você imagina, sem rei, a guerra à porta, o que esse povo vai fazer? Como é que vai agir? Como é que eles vão tratar dessa crise que estava instaurada? E aí então, para onde Isaías vai? Para o templo. E aí a primeira coisa que a gente aprende neste encontro que Deus tem, que Isaías tem com Deus, é que Deus se revela para Isaías. Deus se revela a ele. E ele se revela para Isaías como um soberano rei. Enquanto o rei político, humano, estava morto, Deus se apresenta num alto e sublime trono, dizendo para Isaías: o rei, o trono do seu reinado físico está vazio, mas o trono da graça continua ocupado. Eu continuo sendo rei. Por mais que os reis terrenos falhem, e eles vão falhar porque são homens, por mais que haja essa crise política instaurada, o Rei dos Reis não perdeu o controle. O Rei dos Reis continua reinando. E Isaías conseguiu ver isso. Eu não preciso depender de um rei que falha. Eu não preciso depender de um rei físico, humano. Eu não preciso depender de uma estrutura política de liderança humana. Eu preciso depender daquele que não falha. Eu preciso depender daquele que nunca falhará. Eu preciso depender daquele que nunca faltará. Eu preciso depender daquele que sempre está comigo, estará comigo e permanecerá comigo. Eu preciso depender do Rei dos Reis. Esse encontro que ele teve revelou isso para Isaías. E Deus quer que a gente tenha esse encontro com ele, para que a gente aprenda a depender dele, para que a gente aprenda a ter esse relacionamento com ele, para que a gente aprenda a estar debaixo do reinado dele. Quando a gente olha para o chamado de Saul, chamado não, né? Quando a gente olha para quando Saul ele é instaurado como rei de Israel, Deus fala para Samuel: eles não estão se rebelando contra você, eles estão se rebelando contra mim. Eles querem um rei terreno porque estão rejeitando o meu reinado. E quando nós dependemos muito mais da força do nosso braço, quando nós dependemos ou colocamos a nossa esperança, a nossa expectativa no governo, nas forças armadas, na liderança física e pessoal que a gente tem, nós estamos rejeitando ao Senhor, o governo dele, o reinado dele, a autoridade dele sobre a nossa vida. Deus continua sendo Deus. Por mais que a Síria estava crescendo, estava vindo para cima de Judá e de Israel, por mais que tivesse aquela crise de guerra, de bélica ali naquele momento, como é que Deus se apresenta? O poderoso Deus, o exaltado Deus, o glorioso Deus. Deus se apresenta como aquele que é Rei dos Reis, poderoso. Olha o verso 2.
Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Aqueles seres angelicais ali, só a voz deles fizeram com que os umbrais das portas tremessem, se abalassem. Olha quão poderoso era a voz deles. O simples fato deles estarem, observação, falando uns para os outros. Olha, o verso 3 vai dizer isso. Clamavam uns para os outros. O simples fato deles estarem clamando uns para os outros era suficiente para fazer a terra tremer. Imagine o Deus que eles estavam adorando. Deus se apresenta como todo-poderoso. Está preocupado com guerra que está chegando? Preocupe não, Isaías, eu sou o todo-poderoso. Isso aí não me abala. Isso aí não muda nada, porque eu continuo sendo Deus. E Ele é o Deus ontem, hoje e continuará sendo para todo sempre. Ele não perdeu o controle. Naquele momento e hoje. Ele não perde o controle da minha vida e da sua vida, meu irmão. Mas eu preciso estar em contato. Eu preciso ter encontro. Eu preciso ter encontro com Ele. E o segundo aspecto que Deus revela para Isaías é a condição dele. A condição de Isaías. Olha o verso de número 5. Isaías diz: ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem pecador, eu sou um homem de lábios impuros e estou no meio de um povo de impuros lábios. Ai de mim. Ele se vê então pecador. Ele vê aquele que é santo, santo e santo, e agora ele se enxerga como um pecador, miserável homem que sou. Ai de mim. Como é que eu vou me relacionar com um santo de Israel? Como é que eu vou me relacionar com um santo, santo, santo? Se você olhar os primeiros capítulos, até o capítulo 5 de Isaías, você vai perceber que é juízo atrás de juízo. É juízo atrás de juízo. É Isaías decretando o juízo de Deus sobre o povo. É Isaías decretando o fim de Israel. É Isaías decretando que eles vão ser levados cativos. Só que quando chega neste momento, Isaías cai a ficha. Ele se enxerga. Ele percebe, peraí, não é mais sobre Judá somente. Eu estou incluído. Não é somente um povo de impuros lábios. Eu tenho um lábio impuro. Ele se inclui. Ele se vê pecador. Ele se vê carente da graça de Deus. Ele se vê então carecendo da misericórdia do Senhor. E quando ele se enxerga pecador, o seu coração dói em angústia. Ai de mim, que sou um homem tão pecador, que sou um homem tão falho. Ai de mim, que os meus lábios estão tão impuros. Ai de mim, que estou no meio de um povo de impuros lábios. Ai de mim, que profetizei contra eles, mas eu não sou diferente. Não sou diferente. Sabe aquela história que o pessoal conta, né? Que quando você aponta um dedo para alguém, tem 3 apontando para você? Foi o que aconteceu com Isaías. Ele passa 5 capítulos profetizando contra o povo. Aí quando chega no 6º capítulo, que ele tem um encontro com Deus, ele para e pensa: opa, peraí, eu não sou nada diferente. Sou tão falho quanto eles, tão pecador quanto eles. Careço da graça e misericórdia do Senhor tanto quanto eles. Meu irmão, se você não carece da misericórdia do Senhor, você está no lugar errado. Já devia ter ido para a glória. Que é lá, meu irmão, que a gente não precisa, porque lá a gente vai estar o tempo todo, né? Mas enquanto nós estamos aqui, num lugar que jaz no maligno, nós precisamos da graça do Senhor. Não tem jeito. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, meu irmão. É só isso. E não é A, B, fulano, ciclano, não, é todos nós. Todos nós precisamos da graça do Senhor, porque todos pecaram e separados estão da graça do Senhor. Então isso é para mim, é para você, é para Isaías, é para o seu filho, é para todos aqueles que estão nesse mundo.
Isaías, ele se vê então pecador, carente da graça do Senhor. Mas graças a Deus, porque não há um encontro com Deus que não cause transformação em nossos corações. Não foi diferente com Isaías. Ele se enxerga ali pecador, ele se vê diante do Santo dos Santos, ele se vê diante do Rei dos Reis, Todo-Poderoso, cheio de graça e poder, se vê pecador e ele se vê carente da misericórdia do Senhor. E aí então, um anjo, um dos serafins, sai da sua posição onde ele estava glorificando ao Senhor, vai até o altar do Senhor, usando uma pinça, ele tira uma brasa viva do altar, traz até Isaías, toca Isaías nos lábios e diz: se você está purificado, você está perdoado. Todo encontro com o Senhor causa transformação em nosso coração. Isaías foi transformado, ele teve a sua existência totalmente transformada pela graça do Senhor, por aquela brasa viva que tocou exatamente naquilo que ele precisava. Ele se declara como uma pessoa de lábios impuros, e o anjo toca exatamente na língua de Isaías, purifica exatamente aquilo que ele precisava. O Senhor, meu irmão, minha irmã, Ele quer transformar a sua vida exatamente naquilo que você precisa. A sua angústia é do tamanho da graça do Senhor. O seu medo é do tamanho da graça do Senhor. A sua necessidade é do tamanho da graça do Senhor. Se entrega a Ele. Se lança aos braços dEle. Deixa Ele transformar a sua realidade. Deus quer fazer isso. Ele quer se relacionar conosco. Ele toma a iniciativa. Deus poderia muito bem, naquele momento, desce fogo do céu, consome Isaías porque é pecador, lábio impuro. O santo não pode ter comunhão com o profano. Vamos eliminar aqui, matar o mal pela raiz, acabou. Ele é o santo dos santos, ele poderia ter feito isso. Mas não. Ele quer ter relacionamento com Isaías, então ele vai até ele e o perdoa e o purifica. Mas uma coisa muito importante, meu irmão, que eu aprendo nesse texto, é que eu preciso falar. Isaías teve a sua realidade transformada exatamente naquilo que ele falou. Ele falou do seu lábio impuro, foi lá que foi tocado. Se eu não abrir a minha boca e falar e confessar o meu pecado, não tem como ser perdoado. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Se confessares os vossos pecados uns aos outros, nós precisamos aprender a falar, a externalizar, a contar para o Senhor. Faz a lista, meu irmão, não tenha medo não. Deus sabe? Sabe, mas Ele quer te ouvir. Deus conhece? Conhece, mas Ele quer te ouvir. Mas Ele só vai ouvir se você falar. Então abra a tua boca. A gente quer transformação, mas a gente não faz nada. A gente quer ter uma vida diferente fazendo as mesmas coisas. A gente quer ter uma família diferente tendo as mesmas atitudes. Não tem como ter um resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Se você não mudar, se você não buscar essa comunhão com o Senhor, se você não buscar esse encontro com o Senhor, eu sinto lhe dizer, nada vai mudar. Sabe por quê? Porque Deus respeita. Apesar de ser o Rei dos Reis, apesar de ser o Senhor dos Senhores, apesar de ser o Todo-Poderoso, Ele respeita a minha individualidade. Apocalipse 3 vai nos dizer que eis que estou à porta e bato. Ele está esperando você abrir. Se nós não abrirmos a porta do nosso coração, Ele não vai arrombar. É um lorde, é um cavalheiro. Ele te dá a oportunidade, Ele te dá a chance de ter comunhão com Ele. Ele quer, mas eu preciso abrir a porta do meu coração para que Ele possa entrar e cear comigo. A transformação está à disposição de todos nós, meu irmão. A oportunidade daquele barril de melado está à disposição de todos nós. Mas eu preciso fazer a minha parte. Porque Jesus já fez a parte dele.
se entregando ali na cruz por mim e por você. Então Deus, ele se revela quem ele é para Isaías. Deus revela a Isaías quem Isaías é. Deus transforma a realidade de Isaías. E agora Deus então dá um propósito para Isaías. Olha que pergunta interessante que Deus faz. Lá no verso de número 8. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Quando eu vi esse texto e estava estudando, eu fiquei pensando, mas tinha necessidade de Deus fazer essa pergunta? Ele não é Deus? Ele não é rei? Isaías não viu Deus sentado num alto e sublime trono, o rei dos reis, e ele diz: ai de mim, os meus olhos viram o rei dos reis? Se é rei, se Isaías reconhece Deus como rei, Isaías era um súdito, Isaías era um servo. Servo tem vez? Não tem, só faz obedecer. Então Deus poderia muito bem naquele momento ter virado para Isaías e falado: ó, o seguinte, te purifiquei, transformei a sua realidade, te perdoei, agora vai lá e faz a tua obrigação. Vai lá e fala, anuncia. Poderia, é rei dos reis, senhor dos senhores. Mas ele não faz, porque Deus é um cavalheiro. Como eu disse, ele respeita a nossa individualidade. Ele respeita os nossos projetos. Ele respeita os nossos planos. Por isso ele pergunta: a quem enviarei? Quem irá por nós? Mas uma outra coisa que a gente aprende é que não há transformação na presença do Senhor sem ação. Não há transformação sem ação. Isaías não teve escolha por ele mesmo. Ele se viu transformado, ele se viu perdoado, ele se viu purificado, e a alegria dele era tanta que ele nem pensou duas vezes: Senhor, está aqui, ó, presente, envia-me a mim. E às vezes a gente faz a oração assim, né? Senhor, eis-me aqui, envia o irmão Cardoso. A gente passa a rebola, passa a responsabilidade e não se coloca à disposição do Senhor. Sabe por quê? Porque às vezes não teve um encontro com o Senhor. Porque quando a gente tem um encontro com o Senhor, não existe encontro sem transformação. E não existe transformação sem ação. Isaías imediatamente se coloca à disposição para ir, para falar, para anunciar. E o tema de missões desse ano, muito pertinente com a mensagem, propositalmente, né? Nós temos essa oportunidade todo dia, meus irmãos, de anunciar que Jesus transforma. Nós temos oportunidade disso. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Isso é encontro com Deus. Isso é transformação na presença do Senhor. E se as coisas velhas ficaram para trás, eu preciso contar para todo mundo como é que é ter esse encontro. Eu preciso compartilhar. Sabe quando você vai num lugar muito bacana, você sai assim para comer um lanche, alguma coisa assim, que é um lugar muito bom, você gosta muito, o que é que você faz? Compartilha com alguém, não é? Você manda um recado para um amigo, para um parente, né, para os pais, não sei, você compartilha com alguém. Olha, eu fui nesse lugar maravilhoso, foi fantástico a experiência. E aí compartilha nas redes sociais, marca lá o lugar no Instagram. E por que a gente não faz isso com Jesus? Às vezes a gente fala assim: olha, vamos para a igreja é tão bacana, é tão bom, mas a pessoa não vai. Uma vez eu questionei um jovem, que eu vi ele fazendo exatamente isso, e tinha uns 4 domingos que ele não ia para o culto. E aí ele estava lá: nossa, tinha que ir para a igreja lá, a igreja é muito boa e tal e tudo mais. Aí eu deixei ele conversar com a pessoa. Depois que ele conversou, chamei ele num canto e falei assim: por que você não vai para esse lugar tão bom que você está falando? Como é que você vai compartilhar de uma experiência que você não vive? Como é que você vai falar de um encontro que transforma se você não está sendo transformado? Como é que você vai falar de Deus se você nem conhece a Deus? Não tem jeito. Eu preciso ter esse encontro com Ele. E caminhando para o fim, lá em João 4, conta a história da mulher samaritana.
E tem um aspecto nessa história assim que mexe muito comigo, muito comigo. Quando Jesus tem aquele encontro com aquela mulher samaritana, no começo do capítulo vai dizer que os discípulos, Jesus tinha ficado no poço, e os discípulos eles tinham saído para ir até o povoado, até a Samaria, para comprar mantimentos. E nesse interim, enquanto os discípulos estavam lá, Jesus então tem um encontro com a mulher samaritana. E aí Jesus ali então tem aquele momento, aquele diálogo com ela, revela a ela toda a sua situação, conta para ela de tudo que ela está passando, né? E aí enquanto ela está ali, depois daquele encontro, o texto vai nos falar que ela sai dali, vai até o povoado, conta para todo mundo. Conta para todo mundo. Ela teve um encontro com Jesus tão transformador que ela não perdeu a oportunidade. No primeiro momento ela vai para a cidade e já diz logo: olha, encontrei um profeta que me disse tudo que eu estou vivendo. Ele é o Messias. Mas sabe o que me chama a atenção? Os discípulos estavam naquela cidade. E volta sem ninguém. Volta sem ninguém. Enquanto a mulher samaritana vai, conta para todo mundo e volta com metade da cidade para conhecer aquele homem. Às vezes, meus irmãos, a gente está tão acomodado, a gente deixa de lado falar de Jesus. A gente se esquece de compartilhar o que Jesus fez por nós. Os discípulos tinham um encontro toda hora com Jesus, mas naquele momento eles simplesmente se esqueceram de convidar as pessoas daquela cidade para ouvir o Mestre. Que não seja assim conosco, que não seja assim comigo, que eu tenha um encontro que me transforme todo dia, que eu tenha um encontro que vá mostrar a glória de Deus todo dia, que eu tenha um encontro que vai mostrar onde eu preciso pecar e que eu fale para que Deus possa me transformar, mas que eu saia desse encontro disposto a agir, disposto a falar, disposto a anunciar que só Jesus Cristo transforma.